Vamos lá, gente, para mais um estudo da carta aos Hebreus. Hoje a gente vai ler o capítulo 9. Esse capítulo é bem comprido, provavelmente esse áudio vai ficar um pouco grandezinho aí, mas vocês vão aprender muita coisa. Vamos lá. Vou ler aqui o último verso do capítulo anterior para a gente prosseguir aí na sequência do raciocínio do texto. No verso 13, ele diz: ao proclamar esta nova aliança, aliança do Espírito, aliança da vida eterna, ele transformou em antiquada a primeira. E o que se torna superado e envelhecido está próximo do aniquilamento. Aqui em relação à antiga aliança, aos sacrifícios de cordeiro. Aqui ele está falando dos serviços do templo, não dos princípios morais, não daquelas coisas que a gente sabe que não tem prazo de validade. Aqui é na questão do tabernáculo, do perdão dos pecados. É disso que está tratando a carta de Hebreus. Esse é o contexto geral. É importante a gente saber disso para não ficar interpretando e colocando outras coisas que não estão sendo tratadas aqui nessa carta. O que a carta está tratando? Está tratando dos serviços do tabernáculo, está tratando do perdão dos pecados, dos sacrifícios de animais, está tratando disso. Então a gente tem que ficar dentro desse tema aí, para a gente poder interpretar de forma correta. Então vamos lá, capítulo 9, o título desse capítulo é Os sacrifícios do santuário, por causa das suas imperfeições, deviam repetir-se, mas o do Messias é único porque é perfeito. Tá vendo? Os sacrifícios de animais precisavam repetir-se. Ano após ano, o pessoal ia lá, sacrificava no Yom Kippur, aí cobria os pecados, aí depois no outro ano também. Precisavam se repetir-se por causa das suas imperfeições. Que imperfeições eram essas? Agora a gente vai aprender. Verso 1. Ora, a primeira aliança possuía ordenanças para a adoração e também um tabernáculo terreno. Essas eram as ordenanças da primeira aliança em relação, aos serviços no tabernáculo. Agora ele está falando aqui, tinham as ordenanças para um tabernáculo terreno e para adoração. Pois foi levantada uma tenda, em cuja parte da frente, conhecida como lugar santo, estavam o candelabro, a menorá, a mesa e os pães da proposição. Mais atrás do véu, do segundo véu, havia a parte chamada Santo dos Santos, o lugar santíssimo, onde se posicionavam o altar de ouro puro para o incenso e a arca da aliança, também toda revestida de ouro. Nessa arca estavam o vaso de ouro contendo o maná, a vara de Arão, que floresceu ali, simbolizando o milagre ali do Pai, aquilo que é sobrenatural, o poder sobrenatural do Criador, e as tábuas da aliança. Isso estava dentro da arca, eram os objetos do testemunho ali, do poder do Criador. Acima da arca ficavam os querubins da glória, que com sua sombra cobriam a tampa da arca, o propiciatório. Contudo, não é nosso propósito detalhar esse assunto agora. Detalhar os assuntos referentes aos objetos, a tudo que estava ali nesse lugar santíssimo, os detalhes dos querubins. Ele não vai detalhar esse assunto. Ora, logo após tudo isso, estar assim preparado, os sacerdotes entravam regularmente na parte inicial do tabernáculo, na primeira parte, a fim de realizar os atos sagrados de culto. No entanto,
Na segunda parte da tenda, o Santo dos Santos, somente o sumo sacerdote podia entrar. Somente ele podia entrar, os outros não podiam não. Uma vez por ano. E jamais sem apresentar o sacrifício, o sangue do sacrifício, que ele oferecia por si mesmo. Ele precisava oferecer o sangue por si mesmo, para quê? Para expiar os pecados dele, porque o sumo sacerdote também era um homem comum, também tinha pecado, e para que ele se tornasse santíssimo, tinha que apresentar o sangue do sacrifício, para expiar o pecado. O sangue expiava o pecado. Por quê? Porque o salário do pecado é a morte. Então, para que você não morra, precisa cobrir o seu pecado com outro morrendo em seu lugar. Como eu falei no áudio anterior, não é simplesmente sacrificar animal igual fazem os pagãos. Os pagãos, eles invertem tudo. O sacrifício dos animais era justamente para que a pessoa não morresse. Ou seja, o animal dava a vida dele pela vida do pecador. Esse é o entendimento. Não é simplesmente sacrificar animais como fazem o povo da macumba, entendeu? E vamos continuar. Aqui, ó. E jamais sem apresentar o sangue do sacrifício que ele oferecia por si mesmo e pelos pecados que o povo havia cometido por ignorância. Tá vendo? Ó? Até os pecados por ignorância deveriam ser expiados. Ou seja, nenhum pecado passa batido do Pai. Por isso que a gente tem que estar sempre, né, em humildade em relação ao Criador, por causa dos nossos pecados. Porque muitas vezes a gente pode cometer pecado, inclusive na ignorância. Porque os pecados da ignorância também são contabilizados pelo Criador de alguma forma, né? Então nós contamos com a misericórdia dele. Por isso que está sempre lá, né? Que o Pai é o Criador da misericórdia. Então a gente precisa ser humilde diante do Pai. Sempre. Dessa maneira, o Espírito Santo estava revelando que, enquanto continuasse erguido o primeiro tabernáculo, o tabernáculo terreno, o tabernáculo segundo as coisas da terra, o caminho para o Santo dos Santos ainda não havia sido manifestado. O caminho para a presença do Pai, o Santo dos Santos. O que ficava lá dentro do Santo dos Santos? A Arca da Aliança. O Pai, ele se manifestava ali. Ele manifestava a presença dele ali, naquele lugar, daquela forma. Mas com o Filho, ele veio se manifestar de forma plena, não mais naquele lugar. Mas enquanto a aliança do tabernáculo estivesse ali, né, o caminho dos santos ainda não havia sido manifestado às pessoas, como está dizendo aqui nesse verso. Tá dando para entender aí, gente? Tá dando para compreender mais ou menos? Bom, se vocês estudarem, né, a estrutura do tabernáculo, vai ficar muito mais fácil de vocês compreenderem essa carta aqui. Inclusive, fiz até um vídeo, né, sobre o tabernáculo e é bem interessante. Tá? É só pesquisar aí no canal que vocês vão achar. E vamos continuar o texto. Esse fato transforma-se numa ilustração para os nossos dias, esclarecendo que as ofertas e os sacrifícios oferecidos não podiam dar ao adorador uma consciência perfeitamente limpa. Olha aí, a gente já começando a entrar na questão do espírito, né? Que eu tô sempre aqui falando da questão do espírito e é exatamente disso que o escritor de Hebreus vai tratar aqui nessas partes. O que ele está dizendo aqui, ó? Os serviços do tabernáculo, os sacrifícios de animais não podiam dar ao adorador, ao crente, uma consciência perfeitamente limpa. Não trabalhava na consciência.
Então, eram tão somente ordenanças que tratavam de comida e bebida, né? Porque as pessoas faziam as oblações, eles tinham, né, toda aquelas ordenanças em relação à expiação de pecado, a cobrir pecado. Não era só sacrifícios de animais, mas também tinha alimentos que eram oferecidos, tinha bebidas que eram oferecidas. Essa era a estrutura. Por isso, gente, que o paganismo às vezes também copia certas coisas nesse sentido. Por quê? Porque permanecem em rudimentos, ou seja, não tem um entendimento superior da fé. Né? Muito provavelmente os povos pagãos eles iam copiando, né, um dos outros e tal, oferecendo aos seus deuses, e aí foram passando de geração em geração e tal. E por isso que hoje às vezes a gente tem aí algumas coisas, né, de oferecer alimento, né, para deuses e tal, como a gente vê em outros lugares, né? Cada um aí vai copiando e faz do seu próprio jeito, né? Na religião oriental mesmo tem lá algumas práticas, né, que eles colocam comidas, né, lá para os mortos e assim em todos os lugares, né? E continua o texto, ó. Eram tão somente ordenanças que tratavam de comida, bebida e de várias cerimônias de purificação com água. Esses mandamentos exteriores foram impostos até a chegada do tempo da nova ordem. Quem é a nova ordem? O Messias, a nova aliança. Mandamentos exteriores. Ó, é bom a gente ir reconhecendo esses termos, né, para a gente conseguir também compreender outras coisas. Quando fala assim, purificação exterior, é o que se refere à purificação do corpo, da carne, as coisas exteriores que as outras estão enxergando. Mandamentos exteriores são aqueles mandamentos que é para coisas do corpo, de coisas exteriores, né, de coisas da terra que as outras pessoas podem ver. Aí a Bíblia usa esse termo, né, exterior. E, continuando o texto, quando o Messias chegou como sumo sacerdote dos benefícios que estavam por vir, ele mesmo adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não construído por mãos humanas, isto é, não pertencente a esta criação, a esta realidade nossa, terrena aqui, corruptível. Ele adentrou no tabernáculo celestial. Aí eu vou voltar. Vocês lembram no começo da carta, quando o escritor de Hebreus falou sobre o modelo que tem lá nos céus? Que Moisés copiou um modelo que tem nos céus? Vocês lembram? Pois então, foi nesse outro mais perfeito que o Messias entrou. E o escritor de Hebreus está explicando aqui pro pessoal. Tá vendo? Tá tudo dentro do mesmo raciocínio. Existe um tabernáculo nos céus, que foi o que Moisés copiou, que foi o que o Criador mostrou e Moisés copiou, fez uma versão aqui para essa realidade. E foi nesse que é superior que o Messias entrou. Entendeu? Ou seja, é muito superior. É a revelação top. A maior revelação, porque não é mais um tabernáculo que foi feito por mãos humanas, corruptível ali. Foi no celestial. Nesse que o Messias entrou. Não por intermédio de sangues de bodes e novilhos, porém, mediante seu próprio sangue. Ele adentrou no Santo dos Santos, de uma vez por todas, conquistando a eterna redenção. Uau, olha aqui, gente, olha só a obra do nosso Messias. Ele entregou a si mesmo. Aí tem o pessoal do judaísmo aí que fala assim, tá errado isso daí, porque a Torá não aceita sacrifício humano e tal. Aí, onde está o segredo? O Messias, ele não era simplesmente um humano.
Aí é que tá a diferença. Aí eles não aceitam os mesmos questionamentos que a gente vê hoje do judaísmo ortodoxo, devia ser os mesmos do pessoal lá do tempo do Messias, que não aceitava o Messias. Eles permanecem nessa mesma mentalidade. Eles permanecem. Então, nada novo debaixo do sol. A gente tem aí duas alas aí da fé, né? Os judeus que creem no Messias, que aceitam o testemunho do Messias, e aqueles que não aceitaram. E isso até hoje. E sempre vai ter argumentos. Só que a gente só consegue crer no Messias pelo Espírito, né? Porque é o Pai que chama, o Pai é que atrai. Essa é a diferença. Enquanto os outros ainda estão presos às coisas da terra, ainda estão presos aos rudimentos. E pior, gente, porque sabe por quê que é pior? Porque hoje eles não têm sacrifícios mais de animais. Então eles comemoram ali a festa, faz o Yom Kippur deles, mas de forma simbólica. O que é pior ainda, né? Porque como é que está sendo coberto o pecado deles? Se não tem sacrifício de animais. E eles não creem no sacrifício do Messias. Não é? Como é que esse pecado está sendo coberto? Inclusive, eu lembrei até de um relato que eu escutei, né? Não sei se é verídico, mas eu achei muito interessante. Um relato histórico que dizia o seguinte, que no tempo passado, quando eles faziam, né, os sacrifícios de animais no Yom Kippur, eles tinham por prática colocar uma fita vermelha, acho que era com sangue, não lembro, em algum lugar lá. E aí, quando passava o Yom Kippur, esta fita ficava branca, como um sinal de que os pecados tinham sido perdoados, tinham sido cobertos. Então, aquilo que era, porque isso daí está em conformidade também com a passagem que diz, né? Ainda que seus pecados sejam vermelhos como escarlate, eu farei ficar brancos como a neve. E aí tem esse relato dessa fita, que é bem interessante. Só que aí o que acontece? Depois do sacrifício do Messias, é dito que eles fizeram lá o Yom Kippur lá e a fita não mais ficava branca. E assim foi. Ou seja, o Criador não estava mais operando ali naquele sistema. Não estava perdoando pecado. Então, é sinal de que agora o único sacrifício que o Criador aceita como perdão de pecados é o do Messias. Sendo assim, o pessoal do judaísmo que está querendo que seus pecados sejam cobertos conforme as ordenanças antigas, eles permanecem nos seus pecados, porque o Pai não opera mais ali. Por isso que eu falo, gente, não se baseie em ordenanças antigas para conseguir justificação diante do Pai, porque ele não está operando mais na antiga aliança dessa forma. Tá vendo como isso é sério? É seríssimo. E aí o Messias adentrou no Santo dos Santos de uma vez por todas, uma só vez, de uma vez por todas. Por quê? Porque ele ressuscitou, ele se tornou eterno, corpo glorificado, conquistando assim a eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e as cinzas de uma novilha espalhadas sobre os que estão cerimonialmente impuros os santifica, coisas exteriores santificavam os impuros, de forma que se tornam exteriormente puros, exteriormente, não no coração, exteriormente. Precisamos entender bem esses termos para a gente entender todo o evangelho. Então, se o sangue de bodes e de touros e as cinzas de uma novilha espalhadas sobre os que estão cerimonialmente impuros os santifica, de forma que se tornam exteriormente puros, quanto mais o sangue do Messias, que, mediante o Espírito Eterno, se ofereceu
de forma imaculada ao Criador. Ele era imaculado, ele não precisava expiar pecado por ele mesmo, como eram os sumos sacerdotes anteriores. Ele não tinha pecado, ele não precisava expiar pecado dele. Se ofereceu de forma imaculada a Yahweh, purificará completamente a nossa consciência de comportamentos que conduzem à morte. Olha o nível da redenção trazida pelo Messias. Enquanto o sangue de touro e de bode limpava, santificar também é limpar, separar, né? Exteriormente as pessoas, quanto mais o sangue do Messias, quanto mais o sangue dele, que purificará completamente nossa consciência, ou seja, espiritualmente, interiormente, de comportamentos. Olha ele falando sobre comportamentos e não mais exterior. Comportamentos que conduzem à morte, para que sirvamos ao Elohim vivo. Tá vendo? Ele veio purificar o interior da pessoa. Isso que o Messias veio purificar. Por isso que essa aliança é muito mais excelente. A antiga aliança não purificava isso. Entendeu? Continuando, exatamente por esse motivo, o Messias é o mediador de uma nova aliança. Gente, vamos voltar aqui a fita, que eu lembrei de um negocinho. Veja aqui que ele tá falando, purificará completamente a nossa consciência de comportamentos que conduzem à morte. Comportamentos que conduzem à morte. Então, vocês estão vendo, né, que muita coisa está ligada a comportamento. Não é só falar, fui perdoado, posso continuar com a minha vida do jeito que sempre foi, e agora, só porque eu aceitei o Messias, eu tô salvo e posso continuar de qualquer jeito. Não é assim, Tem a ver com comportamentos, tem a ver com o estilo de vida que a pessoa leva, tem a ver com o ser interior da pessoa. Então, não tem como a pessoa crer no Messias e continuar com os mesmos comportamentos. Não tem como. Os comportamentos que conduzem à morte. E quais são esses comportamentos que conduzem à morte? Aí a gente vai ler isso em outros lugares da palavra, né? Que são as obras da carne e todas aquelas outras coisas que a gente lê aí em todo o evangelho, né? Então vamos voltar agora, O Messias é o mediador de uma nova aliança para que todos aqueles que são chamados recebam a promessa da herança eterna, vida eterna, herança eterna. Visto que ele morreu como resgate por todas as transgressões cometidas durante o período em que vigorava a primeira aliança. Olha a obra do Messias, gente. Vocês sabem, né, que eu vi falando aqui que o pai foi paciente. O pai foi paciente com aquele povo antigo lá. Era para ter destruído todo mundo, mas ele foi paciente. Por quê? Por conta da revelação do filho no tempo determinado. E olha o que ele diz aqui, ele morreu como resgate por todas as transgressões cometidas. Quando? Durante o período que vigorava a primeira aliança. Tá vendo, gente? Os tempos da ignorância que Paulo fala. Então não tem... O pessoal fica assim, porque no passado o povo era santo, era obediente, era isso, os patriarcas obedientes. Não, gente. O que tá dizendo aqui, O pessoal não tinha consciência aperfeiçoada no passado. Os próprios profetas viviam falando aí, viviam exortando, vocês estão fazendo errado, vocês não cumprem as palavras que eu dei. Vocês acham que eu me agrado dos sacrifícios de vocês, das festas de vocês? O povo lá crente fazendo as coisas naquele tempo. E o pai estava lá mandando os profetas. Não aceito nada disso que vocês estão fazendo. Os profetas falavam isso o tempo todo. Por isso que eles morriam, né? Porque o povo falava, deixa a gente adorar aqui, a gente está adorando certo, sim. E fazia do jeito deles. Do mesmo jeito que é hoje. Cada um faz aí do seu jeito, várias denominações. E ai de quem falar que tá errado. Não é assim?
também era no passado. O pessoal errava, pecava, e o pai ia sendo paciente. Entendeu, gente? Por isso que o nosso modelo é o Messias e não patriarcas do passado e não o povo do passado. O povo do passado ainda vivia ignorância. Não tinha o interior aperfeiçoado. É só ler o contexto todo aí da Antiga Aliança que vocês vão entender. Ler só um livro aqui, um livro acolá, isso daí não vai dar um entendimento superior da palavra. Tem que ler tudo várias vezes. Aí sim a gente vai começar a entender, né, pelo Espírito, tudo que aconteceu lá, quais eram as inclinações das pessoas. Versos isolados não nos respondem as dúvidas, né, o plano do Pai completo, né? A gente precisa ler e entender várias coisas. Por isso que o salmista diz, né? Medito na sua palavra dia e noite. É assim que tem que ser. Não adianta ler uma coisinha aqui, escutar um estudo aqui e acolá e achar que conhece a Bíblia. Não é? Então vamos continuar. Tá vendo aqui, ó? O Messias morreu como resgate por todas as transgressões cometidas durante o período. Qual período? Que vigorava a primeira aliança. No caso de um testamento, é imperioso que se comprove a morte daquele que o determinou. Porquanto um testamento só tem validade legal após a confirmação da morte do testador, considerando que não poderá entrar em pleno vigor enquanto estiver vivo quem o fez. Aqui está simples de entender, né? A primeira aliança só iria começar a vigorar plenamente com a morte do Messias. Isso ele está explicando para a audiência que estava acostumado com as práticas antigas. Imagina para eles. Se pra gente as pessoas já têm dificuldade de compreender isso, imagina para aquele povo que praticava todas as coisas da antiga aliança. Eles praticavam, eram a vida deles. Imagina para eles. É a mesma coisa que eu falo do catolicismo, né? Porque o catolicismo é uma religião de obras. Então dá para comparar melhor, né? Por quê? Porque a primeira aliança era de obras. Era uma religião de obras a primeira aliança. Com o Messias deixou de ser. Por isso que a palavra está sempre falando de fé, de fé, de fé. Porque no passado eles estavam acostumados com obras. O catolicismo é a mesma coisa. O catolicismo copiou muitas coisas das religiões de obras. Porque o paganismo também eram religiões de obras. Todas as religiões que vêm, né, dos antigos são religiões de obras. E aí fica mais fácil de fazer paralelo com o catolicismo por causa das obras. Agora imagina, para os católicos. Se os católicos já é difícil eles largarem as obras para seguir o Messias pela fé, quanto mais o pessoal lá da antiga aliança. Entendeu, gente? É difícil largar, porque as pessoas precisam precisam materializar a fé para elas sentirem que elas estão praticando a fé. É uma inclinação da carne. Inclusive é até mais fácil, né? Porque assim, é mais fácil a pessoa ir lá acender uma vela, comer uma hóstia, fazer um negócio e falar, pronto, agora meus pecados estão perdoados, do que ela mudar o comportamento. Porque mudar o comportamento é mais difícil. Então é muito melhor a pessoa ir lá, tipo assim, a pessoa mente, fofoca, trai, adultera, e aí ela vai lá e não, ela tem aquela consciência culpada, aí ela vai, faz uma missa, faz comunga, e aí pronto, agora eu tô perdoado lá do meu adultério, tô perdoado, pronto. Pra carne isso é bem mais fácil, né? Por isso que no Messias não é assim. Por isso que no Messias a porta é estreita. Por isso que no Messias precisa nascer de novo em novidade de vida. E aí a pessoa que pecadora, que adultera, que faz o mal,
Ela não vai ser perdoada só porque ela fez isso ou aquilo. Ela precisa mudar o coração e parar de fazer o mal. Olha só, por isso que a nossa fé pelo Messias é muito mais excelente. Porque ela não é uma fé de aparências apenas. Ela é uma fé que transforma o ser humano. Olha isso, gente, que coisa mais sublime, não é? E aí, vamos continuar o texto maravilhoso. Essa palavra que nos traz vida e vida eterna. Tá falando aqui do testador, ó. Por essa razão, nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue, tendo em vista que, depois de proclamar todos os mandamentos da Torá a todo o povo, Moisés levou sangue de novilhos e de bodes, e também água, lã vermelha e ramos de rissopo, de rissopo, lá uma planta lá, e aspergiu sobre o livro e toda a população, declarando: este é o sangue da aliança, a qual Yahweh ordenou para obedecertes. Aqui a Torá foi sancionada por meio dessas práticas, por meio do sangue. Sangue de touros e de bodes. E procedeu da mesma maneira, aspergindo com o sangue o próprio tabernáculo e todos os utensílios usados nas cerimônias sagradas. Esse era o sinal da purificação. De fato, conforme a Torá, quase todas as coisas são purificadas com sangue. E sem derramamento de sangue, não pode haver absolvição, não pode haver remissão de pecados. Lembra? O sangue cobre o pecado. Cobrindo o pecado, a pessoa não vai morrer por conta daquele pecado. Não é igual eu falei no começo. O sacrifício não é só para oferenda, O sacrifício é para cobrir o pecado e para que o pecador não morra. Então, o animal morria no lugar do pecador. Entendeu? E aqui, gente, vou fazer uma observação para vocês verem como uma má interpretação ela pode levar para um entendimento bem maligno. Ó. Tá vendo essa palavra, essa parte aqui, ó? Sem derramamento de sangue não pode haver perdão pelos pecados. A Igreja Católica no passado usava esse verso aqui como justificativa para as torturas que ela fazia. Como eu li aí um relato aí antigo do tempo onde os reformadores, estavam sendo perseguidos pela Igreja Católica. E eles usavam essa passagem para justificar a tortura, porque eles diziam que as pessoas deviam ser torturadas para expiar os pecados, para que eles pudessem entrar nos céus sem pecado. Olha só, a crueldade. E aí, gente, eu volto a repetir, o diabo ele usa as escrituras para interesse próprio. Então a gente tem que tomar cuidado quando a gente usa versos isolados que a gente ouve por aí. Lembrando que a Torá ela existe para nos humilhar e não para nos exaltar. Entende isso, lê a palavra com isso na cabeça, que vocês vão começar a entender a Torá de forma correta. A Torá ela é para nos humilhar e não para nos exaltar. E continuando, portanto, se fez necessário que as representações das construções que estão no céu, os edifícios celestiais, as construções celestiais que não são feitos de matéria corruptível. O que acontece? Fossem purificadas mediante tais sacrifícios. Mas os próprios elementos celestiais, por meio de sacrifícios muito superiores a esses. Pois o Messias não adentrou a um santuário erguido por mãos humanas. Uma simples ilustração do que é verdadeiro. Mais uma vez aqui ele fazendo referência de que o tabernáculo terreno era uma ilustração do verdadeiro que está nos céus. Esse é o verdadeiro templo do Pai. Esse é o verdadeiro templo onde tem a presença do Criador Altíssimo. O tabernáculo terreno era uma simples ilustração feita por mãos humanas. E assim o Messias adentrou nos céus para agora se apresentar diante de Yahweh em nosso benefício,
Yahweh não se apresenta mais ali em cima da Arca da Aliança. A presença do Pai Altíssimo já está ali no seu devido lugar, que é no tabernáculo celestial. E aí o Messias adentrou lá, naquele lugar, para se apresentar ao Criador em nosso benefício. Ele também não se ofereceu muitas vezes, como procede o sumo sacerdote, que entra no Santo dos Santos de ano em ano, portando sangue alheio. De ano em ano, o sacerdote se purificava e com os sangues de bodes e animais entrava, ano após ano, várias vezes. O Messias não foi assim. Ora, se assim fosse, seria necessário que o Messias sofresse muitas vezes, desde o início do mundo, para entrar no tabernáculo celestial, né? Mas agora ele manifestou-se de uma vez por todas, no final dos tempos, para aniquilar o pecado por intermédio do sacrifício de si mesmo, do Cordeiro perfeito e imaculado. E assim como aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também o Messias foi oferecido em sacrifício uma única vez para tirar os pecados de muitas pessoas. E aparecerá segunda vez, não mais para eximir o pecado, mas para salvação a todos os que aguardam. Olha que lindo, ó. Então, Messias veio a primeira vez aqui e virá a segunda vez, não mais para expiar pecados, mas para glorificar aqueles que aguardam nele. Que lindo, né? Bom, gente, é isso aí. Olha só que capítulo mais explicativo do sacrifício do Messias, né? Espero que vocês tenham entendido aí. É um pouco complicado mesmo para entender, né? Porque usa muitas figuras da antiga aliança. Mas se vocês estudarem a estrutura da antiga aliança, vai ficar muito mais fácil para vocês fazerem aí essa associação. Pode parecer difícil quando a gente não conhece a estrutura, né, do tabernáculo, sabe como é que era, o que acontecia, aí fica mais difícil de entender. Mas se vocês estudarem a estrutura do tabernáculo, aí vocês vão compreender aqui direitinho esse capítulo de Hebreus, tá bom? Vou ficando por aqui, um grande abraço para vocês, que o Pai abençoe a todos aí grandemente e abra o entendimento de todos para compreender as maravilhas do sacrifício do nosso Cordeiro perfeito, que entregou a si mesmo para a expiação dos pecados do povo. Toda glória, honra e poder ao Cordeiro Santíssimo. Tá bom? Um grande abraço aí. Tchau, tchau.